Bem, meus irmãos, estamos aqui com o Escatom, estudando o livro, estudando o arrebatamento da igreja, com algumas argumentações. Na semana passada vimos duas razões que nos levam a crer que o arrebatamento é antes da tribulação. E hoje nós iremos ver o arrebatamento no livro do Apocalipse, né? Nós vamos ver o arrebatamento no livro do Apocalipse. E o arrebatamento da igreja, ele abrange a um período iminente da volta de Cristo, em que nós não esperamos sinais, nós esperamos o Senhor ao invés dos sinais dele, ou seja, nós esperamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. E diante disto, nós olhamos agora para uma argumentação dentro do contexto do livro do Apocalipse. Vamos começar hoje, mas possivelmente nós ainda vamos trabalhar essa questão de hoje a 15, quando retornarmos ao escatom, ao trabalho do escatom. Então, o irmão Daniel está me auxiliando, ele vai colocar o livro do Apocalipse aí no capítulo 1. E de entrada eu quero dizer aos irmãos que o livro do Apocalipse, ele tem algumas escolas que o interpretam em relação à sua hermenêutica. Então, há aqueles que são chamados de históricos, que acreditam que o Apocalipse se cumpriu ao longo da história. Existem os chamados, os históricos também são identificados como preteristas, que dizem que o Apocalipse praticamente todo já está cumprido, faltam bem pouca coisa. E há os chamados de progressistas, que acreditam também que o Apocalipse ele vai se cumprindo ao redor da história, casando com alguns acontecimentos, como Revolução Industrial, Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e fazem links com o Apocalipse. Nós, dispensacionalistas, acreditamos que o livro do Apocalipse, nós seguimos a escola chamada de futurista. Acreditamos que o livro do Apocalipse, ele só se cumpriu o capítulo de número 1, né? Só o capítulo 1. Nós ainda vamos ver cumprimento, digamos assim, nós estamos no presente do Apocalipse, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, que são as cartas de Cristo para as suas igrejas. Entendendo, claro, que existiram aquelas igrejas na época de João, as cartas foram endereçadas a elas, mas também aquelas cartas têm um valor para o futuro. Então, elas são também, elas valem para aquela época, mas têm um tom profético. Dito isto, nós acreditamos que estamos vivendo no período chamado o período do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em meio a esta situação, pensando no futuro do Apocalipse, nós identificamos para falarmos do arrebatamento, nós identificamos o Apocalipse com o capítulo, olhamos para o capítulo 1 e vemos a divisão do próprio livro do Apocalipse no capítulo 1. Então, vou pedir ao irmão Daniel para colocar a Bíblia, né? O senhor está no seu WhatsApp, né? Então, aí, pronto. Então, capítulo 1, versículo de número. Para um professor, desculpa. Pronto, tranquilo. Aí o senhor coloca lá no versículo, porque esse versículo do capítulo 1, porque nós entendemos que temos o prólogo do Apocalipse, temos a introdução, a partir do versículo 9, João fala
eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, estava na ilha de Patmos e tal. E aí ele narra uma visão que ele teve de Jesus Cristo vindo a ele em Patmos, primeiro, antes dele ser arrebatado, vamos colocar assim, antes do seu arrebatamento. Nós não vamos entrar no mérito se foi no corpo, se foi fora do corpo, mas estamos entrando na ideia do arrebatamento. Então, esse Jesus que se revelou a ele, ele diz algo que nos ajuda a entender o Apocalipse, que é o capítulo 1, versículo, parece-me que é o verso de número 19. Vamos dar uma olhada aí, irmão? É. Aí, ele diz para João, o Senhor Jesus diz para João, escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, aqui está a divisão do Apocalipse dada por Cristo. Então, passado, presente e futuro. O passado escreve as coisas que tens visto. Então, se ele mandou João escrever as coisas que ele já tinha visto, o que ele já tinha visto está do verso 18 para trás. A gente diz aí que é a partir do momento em que ele viu a Cristo, até esse Cristo glorificado que apareceu a ele, até o verso de número 18, quando Jesus fala da sua ressurreição. E agora ele vai e diz a João para ele escrever o que ele já viu. Então, nós acreditamos que o Apocalipse, o que se cumpriu em Apocalipse está aí, as coisas que tens visto. As coisas que são é o presente do Apocalipse. E as coisas que depois destas hão de acontecer é o futuro do Apocalipse. Essa divisão vai nos ajudar a entender que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, porque casando o Apocalipse com Daniel, nós entendemos que a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel, que não se cumpriu ainda, a 69ª se cumpriu na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas a 70ª são os 7 anos de tribulação que estão divididos no Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 13. A primeira parte, os primeiros 42 meses, e do capítulo 9 até o capítulo de número 19, nós temos se a gente dividir assim, pode ser de 6 a 16, com a Batalha do Armagedon. 17 e 18 fala da Babilônia, da queda dela. Capítulo 19, a igreja pronta, de 1 a 10. E verso 11 a 21 é Jesus Cristo vindo na Batalha do Armagedon, porque a Batalha do Armagedon está em 14, em 16 e em 19. Então, tem essas questões, mas o que nós queremos focar é que do capítulo 6 até o 19, nós temos a 70ª semana de Daniel, que é o dia do Senhor. E aí, quando a gente vai para essa divisão, as coisas que são estão no capítulo 2 e no capítulo 3, que são as mensagens às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as mensagens dadas à igreja seriam as coisas que são. E o curioso é que, ao findar cada mensagem a cada igreja, ele deixa lá uma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer o quê, pastor Evaldo? Isso quer dizer que estamos no tempo em que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele vai usando os pregadores, os pastores, aqueles que falam à igreja, para poder trazer mensagens de acordo com a necessidade de cada igreja, como fez com essas 7. E aí nós estamos vivenciando isto. Tal qual Eliezer foi preparar Rebeca para Isaac, o Espírito Santo veio do céu preparar a igreja para Cristo. E ele está preparando a igreja para subir com essas mensagens. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você chega no capítulo 4, você tem
Aí olha bem para esse texto aí, na parte futura, o que é que Jesus vai dizer? Depois destas coisas hão de acontecer. Quando você foca o olhar aí, depois destas coisas hão de acontecer, temos o futuro do Apocalipse, que é do capítulo 4 até o capítulo 22. Então, e o que é que a gente vê nesse depois destas coisas? Que coisas? Primeiro, as coisas que tem visto, capítulo 1, de 18 para trás, aí, de 9 a 18, vamos dizer assim. As coisas que são, capítulo 2 e 3. As coisas que depois destas vão acontecer, capítulo 4 e 5, que trata do arrebatamento da igreja. E capítulo 6 até o 19, que trata da ascensão do anticristo, capítulo 6, 1 e 2, cavaleiro do cavalo branco. E depois a vinda de Jesus Cristo, capítulo 19, versículo 11, cavaleiro do cavalo branco. Um é o anticristo, o outro é Jesus Cristo. Então, vamos dar uma olhada aí, irmão Pois não. Daniel, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. Não, aí é o 3, não? Eu, Vamos para o 4, sim. 1 e 2. Aí você tem, ó, olha como começa. Depois destas coisas, que coisas, quando Jesus colocou lá, então, depois destas coisas, que coisas, as coisas que tem visto, capítulo 1, de 9 a 18, as coisas que são, capítulo 2 e 3, e agora ele diz, depois destas coisas, aí a gente pode dizer, saindo dos 3 capítulos iniciais, aí ele diz, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei, olha bem, as coisas que depois destas hão de acontecer. É o futuro do Apocalipse. As coisas que depois destas hão de acontecer. Lembrando, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, aqui está o futuro do Apocalipse. E é interessante é que, embora João diga no capítulo 1, versículo 10, ele diga que fui arrebatado no dia do Senhor, o arrebatamento dele só acontece no capítulo 4, versículo 2. Então, tem a porta aberta aí no versículo 1. Então, quando a gente olha para João, a gente pode dizer assim que ele pode ser um tipo do arrebatamento da própria igreja. Claro que ele foi arrebatado e tal, para lá. Mas isso aqui pode implicar o arrebatamento da igreja. Então, ele diz no verso 2: logo fui arrebatado no espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, aí ele está falando sobre o seu arrebatamento. Mas a gente olhando assim, a gente pode dizer, a igreja estará na terra, do capítulo 2 de Atos, quando ela nasce, até o capítulo 4, versículo 2 do Apocalipse. Ela estará na terra. Agora ela já aparece no céu. E é interessante que a gente identifica a igreja aqui. A igreja está aí no versículo 4, né? Ao redor do trono havia 24 tronos, que alguns dizem, aqui são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos formando 24. Tem esses que pensam assim, eu não penso assim, não. Eu penso que aqui é a igreja, não é Israel e a igreja, não é Israel, porque quando a igreja for arrebatada, só vai ela. Claro que a igreja é formada de judeus e gentios, mas os crentes do Antigo Testamento esperam a ressurreição, porque a igreja que vai subir, porque a igreja que vai casar. Os crentes do Antigo Testamento vão ressuscitar no capítulo 20, verso de 1 a 6, junto com os crentes do, da tribulação. Claro que 20 de 1 a 6 a gente só enxerga mais os crentes da tribulação ressuscitados, mas quando a gente liga isso com Daniel 12, de 1 e 2 e com Isaías 16, a gente consegue visualizar bem que esses crentes vão ressuscitar também no período final
da tribulação. A igreja não, a igreja ressuscita, os mortos da igreja, os mortos em Cristo da igreja ressuscitam antes de Apocalipse 6 de 9 ou de 6 a 18, porque é o arrebatamento dela aqui. Então, esses 24 anciãos, eles não são anjos, porque anjo não há nenhuma indicação bíblica que anjo se assente em trono. E eles se identificam muito com o capítulo 24 de Crônicas também, porque o capítulo 24, veja que é 24 também, né? 24 tem 24 tronos também, porque os sacerdotes levitas, eles tinham 24 ordens ou turnos. A gente não vai chamar de trono, né? Porque eles não se assentavam. Quem se assentou foi Jesus, dentro dos Santos dos Santos. Eles não se assentavam, mas eram 24, e o capítulo 24 de Crônicas representa o sacerdócio levítico, enquanto que a igreja é o sacerdócio real, a nação santa. Então, a igreja, sendo esse sacerdócio, ela pode ser representada por 24 tronos, sim, pelos 24 anciãos. E aí, é interessante que este capítulo já expressa uma igreja ressuscitada, uma igreja glorificada, e aí parece até que uma igreja galardoada. Então, esse capítulo 24 e no 25 também aparece, os 24 tronos representam a igreja. Eu chamo a atenção de vocês para versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre o trono, sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, ela não vai receber a coroa instantaneamente. As coroas ela recebe quando terminar, vamos usar numa linguagem mais compreensível, quando terminar a tribulação, que é o tempo também em que ela vai ser julgada no bema para ser galardoada e receber as coroas, coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, coroa incorruptível e por aí vai. Então, e aqui é interessante, eles estão vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E aí, essa é a ideia, né? Eles estão. E aí, o capítulo 4, o capítulo 5 traz a presença desses anciãos que representam a igreja e que sempre vão aparecer no céu. Eles vão aparecer ao longo do período do Apocalipse, do período tribulacional, em alguns momentos, louvando a Deus, até o capítulo 19, quando eles vão ser citados pela última vez. Mas eles estão sempre aparecendo no céu, louvando a Deus com algum cântico, alguma coisa, então, dando a ideia de que a igreja está no céu. Se eles são a igreja está no céu durante o período do processo, isso é uma prova cabal de que o Apocalipse atesta o arrebatamento pré-tribulacional. E aí, quando a gente olha essa questão, a gente já pensa em algumas outras coisas, como, por exemplo, o argumento de que a palavra igreja no Apocalipse, ela aparece 19 vezes. E nas 19 vezes que ela aparece, essas 19 vezes estão entre o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, e aí dá uma pausa e só vai aparecer lá no capítulo de número 21, né? Que a palavra igreja. E quando a gente citou aqui, quando nós citamos quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa fala, ela expressa bem, a igreja está na terra. Quando você olha, por exemplo, o Apocalipse capítulo 9, vamos dar uma olhadinha aí, capítulo 9 parece que aí já é na grande tribulação, aí é a questão dos gafanhotos, né? Então, pode passar um pouquinho aí, não parece que é o verso de número 11, me parece. Deixa eu ver aqui. Não, não. Pode seguir mais, pode seguir mais.
Deixa eu ver. Vamos para o verso de número 6, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Capítulo 9 mesmo é. Lá nós temos, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça, né? Se alguém tem ouvido, veja, esse se alguém tem ouvidos, se alguém tem ouvidos, ele não aparece mais. Eu vou, o versículo, deixa eu ver aqui, acho que é nesse capítulo, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Perdi o versículo agora, mas é uma expressão que você vai 3736. ter, não sei se... 2736. Hein? 2736. Dois, Depois que 11:15. Não, é 2736. não, mas não é no Evangelho, não. Não, Apocalipse 2:7 e 3:6. Mas lá diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que o Espírito diz às igrejas. Mas no texto do Apocalipse, já não é assim. No texto do Apocalipse, é, no texto do Apocalipse, já é um texto que está no período, entende? Não é quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Depois eu vou achar e passo para os irmãos, Tá bom. mas é um texto, se alguém tiver de levar em cativeiro irá, né? Quando ele diz lá, se alguém levar em cativeiro, aí ele diz, quem tem É o ouvidos... 13:9, pastor. Quanto, pastor Lorival? 13:9. 13:9, eu estava confundindo com 9:6. Vamos dar uma olhadinha? 13:9. Sim, esse texto aí, ele mas a gente vai ficar só com 9. Esse texto aí já é algo interessante, porque lá no Apocalipse, capítulo 2 e 3 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui, ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele já não está falando mais com a igreja, porque senão ele colocaria a mesma expressão: quem tem ouvidos para ouvir, como ele usa na igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Aqui ele não usa mais, porque a palavra igreja desaparece no contexto do período tribulacional. Então, isso é uma prova de que a igreja não está aqui. Mas os 24 anciãos, que têm coroas, que estão vestidos de vestes brancas, que esses 24 anciãos que representam a igreja, ele está lá. Agora a gente vai para Apocalipse, irmão Daniel, capítulo 19. E a gente vai para o versículo de número 4, capítulo 19, versículo 4. Eles aparecem aí pela última vez. E eles estão ali já testando o final do processo. Porque nesse capítulo 19, Deus já vingou a Babilônia. Já há uma exaltação a Deus, que ele vingou o sangue dos santos. Aí no verso, pode subir um pouquinho, irmão? Aí no verso, os irmãos se lembram que lá no quinto selo, capítulo 6, de 9 a 10, as almas, as primeiras pessoas mortas na tribulação, elas estão debaixo do altar, aquelas almas, e diz: até quando, ó santo e dominador, não vingas e julgas o nosso sangue sobre os que habitam na terra? E Deus responde para eles, para aquelas almas, que eles deveriam aguardar até se completar o número para ele vingar o sangue. E aqui ele vingou. Está no verso de número 2, que diz: porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus juízos. Então, aqui, a Babilônia, que vai ser destruída com o Senhor Jesus Cristo,
ele vem em Armagedon. Então, aqui a vingança ocorre, e a igreja que aparece ao lado dos querubins da glória, que são esses quatro, eles são os querubins da glória, os quatro animais, ou os quatro seres viventes, dão um amém, aleluia. E aí finda a expressão 24 anciãos. E aí a gente tem essa ideia de que a igreja está aí, já no capítulo 19, quando você desce um pouquinho mais aí, irmão, e a gente chega no verso 7 e 8, quando diz no verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E aí diz algo interessante: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Isso aí tem a ver com os galardões, que se expressam também em coroas, que estão na cabeça dos 24 anciãos, mas agora os 24, a ideia dos 24 anciãos desaparece, e entra aí a esposa, que é a igreja, pronta. E ela está aí vestida de linho fino, puro e resplandecente. E aí a gente vai para o seguindo, o capítulo 19, a gente chega no verso 14, que vai identificar essa esposa com esse exército. Aí diz: e seguiu nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E aí isso se identifica, a roupa branca identificada com a dos anciãos. Os 24 anciãos estavam vestidos de branco. Então, dentro desse contexto, numa interpretação futurista do Apocalipse, aí nós temos a seguinte divisão. Capítulo 1, de 9 a 18, as coisas que tem visto, Jesus se revelando a João com alguns detalhes que vão se expressar na necessidade de cada igreja, porque ele se apresenta de acordo com a revelação que ele dá a João, ele desce a Patmos, se revela a João, toca até no ombro dele, porque ele caiu, ele levanta João com a sua mão direita e diz: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 2 e 3, o presente do Apocalipse, as coisas que são, as mensagens que são dadas às 7 igrejas, o número 7 também expressa a perfeição de uma igreja completa. Quando a gente chega no capítulo 4 e 5, nós temos a igreja no céu, identificada, ilustrada pelos 24 anciãos, ela está ali, mas ela já está ali como se fosse no bojo todo. Capítulo 4 e 5 é como se projetasse a igreja já para o 19, a igreja já coroada, galardoada, pronta. E aí, ali mesmo a gente vê o cordeiro pegando o livro, para o livro da herança, para desatar os seus 7 selos, que são os sinais da vinda dele, que se expressam na tribulação e não agora, por isso não estamos no princípio de dores. E esses sinais são 7 selos, no 7º selo temos 7 trombetas, no toque da 7ª trombeta temos 7 taças, e esses 21 juízos correspondem ao dia da ira, ao dia do Senhor, que é o período tribulacional. E aí, quando terminar a tribulação, no capítulo 19, com a volta de Cristo, nós temos o capítulo 20, expressando o reino milenar de Cristo, de 1 a 6. Do 7 ao 10, já o milênio terminando e Satanás e seus anjos sendo julgados. Do 11 ao 15, o juízo final, em algum lugar da eternidade. E capítulo 21 e 22 é o estado eterno, com a criação dos novos céus e da nova terra e a descida da nova Jerusalém. Aí está desenhado o Apocalipse, e isto nos faz entender que a igreja não está ali. Para complementar isso, irmão Daniel, a gente vai para 3:10 do próprio Apocalipse, expressando o arrebatamento da igreja bem claramente. O Senhor Jesus, dando a mensagem à igreja de Filadélfia, ele diz no verso 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. E os que habitam sobre a terra é uma expressão que estará em todo o período dos 7 anos, estará de capítulo 6 a capítulo 19, mostrando que são ímpios, são incrédulos. Então, essa tentação que vai atingir os que habitam sobre a terra, essa tribulação, a igreja será guardada não dentro da tribulação, ela será guardada da hora da tribulação. Porque os santos que vão morrer na tribulação vão ser decapitados, vão ser atribulados, vão ser mortos. Então, se a expressão guardar da hora da tribulação é dentro da tribulação, esses crentes não poderiam ser guilhotinados, não poderiam ser mortos, porque eles seriam guardados por Deus. Então, por isso é ilógico dizer que a igreja vai ser guardada dentro da tribulação, se ela vai ser atingida, segundo os pós-tribulacionistas, vai ser guilhotinada, vai ser morta. Então, os crentes vão ser mortos. Então, não tem razão de ser nenhuma essa ideia. Então, guardar da hora, com certeza, guardar do período da tribulação. Aí nós temos o texto do capítulo 12. Só que eu vou dar uma parada no capítulo. Vamos ao capítulo 12 e eu vou ler o versículo 5, dizendo aos irmãos, versículo 5: E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa expressão, o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, nós estamos dizendo que aqui está o arrebatamento da igreja. Baseado no argumento, a gente tem aqui esse livro, ganhei recentemente, ainda não li, que é Dispensacionalismo antes de Darby, mostrando que o dispensacionalismo já existia antes de Darby, do William Watson. Muito interessante esse livro. Dispensacional, eu estava atrás dele e recebi de presente uma riqueza para mim. Eu ganhei o ano 2025 com esse livro aqui. Mas quero dizer aos irmãos que esta argumentação foi abandonada por dispensacionalistas, que foi uma argumentação do Darby, de que o versículo 5 de Apocalipse registra o arrebatamento da igreja e não a ascensão de Cristo. Que a maioria dos intérpretes diz, isso aqui se trata da ascensão de Cristo. Eu vou trabalhar com os irmãos de maneira mais demorada esse versículo para mostrar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e que esse texto aqui não está falando da ascensão de Cristo, está falando do arrebatamento da igreja. Porém, eu vou dar uma parada para que o irmão Elias possa abrir em relação ao que já foi dito até aqui. Se der tempo, trabalharemos esse versículo. Se não, será continuidade o arrebatamento da igreja em Apocalipse, pegando o capítulo 12, versículo 5. Nós vamos explorar um pouco esse capítulo 12, então demandará um pouco mais de tempo para que os irmãos também façam algum contraponto e a gente possa analisar se tem ou não lógica o que nós vamos falar sobre isso. Mas agora a gente para o irmão Elias e os irmãos aí que forem fazer algum questionamento, alguma coisa, ou falar sobre o que foi explanado sobre o arrebatamento até aqui. Porém, temos essa argumentação do capítulo 12, versículo 5, para mais adiante. Não, Elias? Algum irmão quer iniciar fazendo alguma pergunta, alguma coisa, alguma colocação? Pastor- Bem, Pois não, pastor José. Pastor Evaldo,
eu vejo assim aquela questão que o irmão colocou sobre os 24 anciãos sendo a representação da igreja. É interessante e eu acho que seria importante para mim. Eu fiquei assim, eu fiquei pensando comigo se eu estivesse expondo essa questão e fazendo essa afirmação de que ali os 24 anciãos seriam a igreja, representariam a igreja. Quais os outros argumentos que eu teria base bíblica que eu teria que apoiasse, que poderia apoiar, dar mais credibilidade a essa tese? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que, para mim, para eu particularmente, viu, pastor? Eu acho que eu teria que trabalhar mais, ah, até mesmo para estar preparado, porque se alguém me perguntasse, mas qual a base que você tem para afirmar que esses 24 anciãos representam a igreja, né? Então, eu acho que eu preciso e seria interessante ter mais apoio bíblico, né? Que apoiasse esse argumento, né? Antes do pastor Evaldo falar, eu queria dar boa noite para o pastor Dilson. Tudo bem, pastor? Como é que vai? Bom vê-lo. Deus abençoe, amado. E, pastor Evaldo, eu faço minhas palavras do pastor José, porque na minha mente sempre foi que os 24 são os 12 apóstolos e, as 12 tribos. O pai de cada uma tribo ali, os 12 com 12 dá 24, são esses. Então, eu também teria uma dificuldade, tenho uma dificuldade muito grande de considerar que seria igreja, e nesse caso, quem seria? Porque eu já estou aqui pensando, se os nossos amigos lá, eu vou falar baixinho aqui, Esteve Hernandes e por aí afora, eles já iam falar que eles são desses anciãos também que vão estar lá, né? Porque se são apóstolos, vai ser ancião, então o negócio é perigoso. Então, tirando essa brincadeira, eu realmente também faço minhas palavras do pastor José. Só um minutinho, pastor. O John MacArthur, ele faz um argumento aí dizendo que não pode ser as 12 tribos de Israel, porque eles não foram ainda redimidos, né? Não podem estar lá, não pode ser eles, porque não chegou o tempo deles ainda. E é interessante isso também. Esse é o ponto principal, né? Claro que os 24 anciãos, eles representam a igreja. Eles não são 24 anciãos no sentido de que são 24 homens na acepção da palavra ali, não. Eles são 24 anciãos no sentido de que a igreja, eles são a representação da igreja. Por quê? Por quê? Primeiro, a igreja, se nós cremos que a igreja vai ser arrebatada agora no momento do arrebatamento, só ela já exclui Israel. Você pode ter aí os 12 apóstolos? Pode. Mas você não pode ter Israel sendo ressuscitada. Então, se fosse os 12 a ideia de 12 patriarcas e 12 apóstolos, a gente nem, até a representação, até aqueles que dizem que Israel é a igreja, vai ter que ver como representação. Porque eles vão dizer, é o Israel do Antigo Testamento, salvo, com a igreja no Novo Testamento. Só que meus irmãos, Israel nasce no capítulo 12. Aí teriam também outros crentes, como Noé, Sem, Jafé, Cã, e Enos, e outros tantos, né, até chegar no capítulo 12. Então, Israel nasce no capítulo 12. Então, você não poderia dizer que é Israel e a igreja, que você vai ter que preterir um grupo que antecede Israel. Mas também é fato de que o arrebatamento só ocorrerá antes da tribulação para que Cristo se case com a igreja. Então, se é Cristo que vai casar com a igreja, a gente não pode enxergar a igreja já, os dois grupos já, porque ali estão ressuscitados. Eles estão, a ideia das coroas já estão galardoados,
Enquanto que na vinda de Cristo, ele diz que, quando ele fala da vinda dele, da manifestação dele, ele diz que ele está vindo para galardoar os profetas. Ele está vindo para... É na revelação que ele vem galardoar os profetas. Então, se na primeira... Se na fase do arrebatamento, o arrebatamento da igreja está projetando que a igreja que vai ser arrebatada, só ela, aí a gente tem que não ir para a representação 12 apóstolos, 12 tribos, porque fica sem sentido. A gente tem que ir para a representação, aí a gente pode pegar simbolicamente a representação das 24 tribos, ou das 24, vamos chamar de anciãos, né? Porque você tem 24 lá, ordens, lá no capítulo 1 Crônicas 24. Então, em 1 Crônicas 24, você tem as ordens. E aquelas ordens é do sacerdócio levítico. Quando Cristo, sacerdócio oriundo de Melquisedeque, Judá, tribo de Judá, ele traz para nós, ele faz de nós também sacerdotes. Então, se a igreja é o sacerdócio novo, se a igreja é o sacerdócio real, então a ideia de 24 turnos lá de 1 Crônicas 24, pegando esses 24 anciãos, é uma ideia de alusão e eco com 1 Crônicas 24 para expressar: aqui estão os sacerdócios, aqui estão os sacerdotes. Em capítulo 1, versículo capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre que ele vem com as nuvens e todo olho verá, mas esses 24 anciãos, no capítulo 4, vão dizer o seguinte, capítulo 5, versículo de número 8 e 9, aí diz: havendo tomado o livro, os 4 animais que são símbolos, simbolizam querubins, os querubins da glória, os mesmos de Ezequiel lá, capítulo 1 e capítulo 10, eles são os animais, são os querubins, aí diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue... Aí tem uma versão, uma variante que diz: nos comprastes para Deus e de toda a tribo, língua e nação, e nos fizestes, olha bem, nos fizestes, para o nosso Deus nos fizestes, verso 10, para o nosso Deus, esses 24 anciãos estão dizendo, para o nosso Deus nos fizestes o quê? Reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, eles mesmos, é uma variante que diz isso, eles mesmos estão dizendo que eles foram feitos sacerdócio. Isso se encaixa com 1 Crônicas 24, a ideia da representação. Então, não tem lógica ser os crentes do Antigo Testamento, não tem lógica ser Israel, não tem lógica a gente pegar os 12 patriarcas para encaixar aí. A gente não vai por essa numerologia 12, a gente vai para o redondo, 24 representando o sacerdócio, e eles representando a igreja, porque nesse momento 4 e 5 vai retratar o arrebatamento da igreja, e não do Israel étnico, que está sendo trabalhado lá, as tribos estão sendo trabalhadas na tribulação. As 12 tribos estão sendo trabalhadas para a conversão delas na tribulação. Então, por conta disso, irmão pastor, eu acho que esse argumento fecha a questão em relação a esta situação, porque a partir daí eles vão aparecer no céu algumas vezes, em alguns eventos,
e também eles vão aparecer no capítulo 19, já bem vinculado com a ideia da ideia da esposa, porque eles deixam de aparecer no verso 4, eles estão no verso 4, mas agora quando entra a esposa não aparece mais eles, porque a esposa já assume o lugar de esposa, que são eles mesmos, a própria esposa do versículo 7, que se aprontou, é recebendo as coroas, os tronos, porque até os tronos tem muito mais a ver com os tronos que ela vai ter na terra do que os tronos que ela vai ter, que ela tivesse trono no céu. Porque a igreja, ao ser arrebatada, ela não terá tronos no céu. A ideia de 24 tronos aí é uma ideia futura para o reino milenar. E aí a gente pega assim, é uma costura sistemática. É uma costura sistemática. Eu entendo que os 12 tronos podem figurar 12 apóstolos? Podem, no sentido de que eles vão governar sobre as 12 tribos de Israel. Agora, a interpretação irmãia estaria mais nessa linha. 12 tronos para os apóstolos governar sobre Israel no milênio. E os outros 12 tronos, que não seria 12, mas seria a ideia de 12 no sentido de reino, para que a outra parte da igreja, porque aí dividiria em parte, a igreja estaria dividida em duas partes, 12 tronos estariam encaixados onde? Os 12 tronos estariam encaixados em, abram aí Mateus 19, 27 e 28. Mateus 19, 27 e 28. Mateus 19, 27 e 28. Aí no 27 diz, Pedro, né? Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, que é milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, que é o trono de Davi, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí a gente pega dos 24, essa parte da igreja que vai governar Israel, o Israel étnico, no milênio, depois da tribulação. E aí você pega a outra parte e encaixa em 1 Coríntios, capítulo 6, dá uma olhada aí. Aí a gente faz um vínculo duplo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Aí nós temos 3 não, 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura sois indignos de julgar as coisas mínimas? Então, aqui, julgar os santos julgarem o mundo não é uma coisa instantânea, estanque, não. Julgar o mundo é durante todo o período do milênio. Então, os 12 apóstolos governam Israel e o restante da igreja, a outra parte, governa os gentios salvos, né, que vão entrar. Aí você vai para capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipse. Aí quando a gente chega no capítulo 20, a gente vê o seguinte, a expressão do verso 4. O verso 4, ele vai dizer, vi o quê? Vi tronos. Vi tronos. Aí eu olho para esses tronos e encontro aí os 24, mas numa dimensão. Porque, assim, 12 dos apóstolos para julgar Israel e os demais tronos para a igreja, governar o mundo. Então, vamos arredondar, irmão Hélio, vamos arredondar 12 os apóstolos julgando Israel em todo o milênio, 12 a igreja julgando o mundo, mas não é 12 tronos nesse sentido. Então, é a questão da representatividade. Veja o verso de número 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles os 12 apóstolos e os crentes da igreja que vão ter esse direito. Foi-lhes dado o poder de que julgar, os santos vão julgar o mundo, os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Só até aqui, essa parte A. Vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Isso vai ser onde? E aí o texto fala do milênio.
É isso, irmão. Eu acho que as minhas argumentações estão andando por aí. Ótimo, pastor. Muito obrigado. Faz todo sentido. Ótimo. Muito obrigado. Foi muito bom. Pastor. Eu tenho a irmã Cristina e depois o irmão Daniel. Irmã Cristina, por favor. Pastor Evaldo, não sei se é pertinente, mas em 1 Pedro 2 fala do sacerdócio espiritual. Lá fala, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Então, eu acho que está linkado. Nós somos os sacerdotes, e nós somos os sacerdotes. Como o irmão falou, a gente fica pensando em 24, né? 12 mais 12, pronto, já fechou o pensamento mais que a gente tem, né? Sempre teve. Mas agora expande. E com as explicações, faz todo sentido não ser Israel e não serem 12 apóstolos. Eu achei. Israel, irmã Cristina, não é o sacerdócio real. Não é. Real é porque, por que é real? Por que nós somos sacerdócio real? Por causa do milênio. Então, nação santa. Seremos reis e sacerdotes. Né? Que os 24 diz, nós somos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Por isso que nós somos sacerdócio real, porque reinaremos sobre a terra. Então, isso não cabe para os patriarcas, não cabe para Israel, né, nesse contexto. Israel vai ser dirigida, vai ter muitas bênçãos para eles e tudo, mas eles vão ser governados e nós vamos ser... Agora sim nós vamos ser os políticos. Agora está difícil, mas naquele período. Mas é porque 1 Pedro é para crentes, né? Não, o texto é para crente e o título do capítulo aqui é sacerdócio espiritual. E o versículo 9 mata a charada. Tá bom, obrigado, pastor. Ô, pastor Evaldo, qual é o nível de autoridade que eles têm, esses 24 anciões, para estarem sentados no trono? É para julgamento ou teria outra finalidade no nível espiritual dele, no nível hierárquico deles? Ou não a nível hierárquico? É isso, irmão. Eu não vejo nível hierárquico, tanto que eu entendo que a ideia deles lá no trono, não entendo que eles estão assentados no trono no céu. Eu entendo que a ideia de autoridade é de autoridade. Quando passa a ideia de tronos, eu acho que linka muito bem, porque o próprio capítulo ele não é um capítulo 4, como se trouxesse a ideia de a igreja chegando no céu. Claro, dá a ideia dela chegar no céu, mas é uma ideia mais completa. Aquele texto já denota que todo o bem já foi realizado, que todos os galardões já foram dados. E agora, conforme 20, versículo 4, a eles é dado o poder de julgar, então não vai ter trono para eles lá no céu, vai ter tronos para eles na terra. A ideia da entronização, a entronização deles não é no céu. Eles aparecem porque, irmão, para a gente entender o Apocalipse é assim mesmo. Então, a gente vai visualizar, capítulo 4 e 5, eles lá, anciãos, com os tronos, Certo. com coroas Ah, e com vestes reais. Isso não é para o céu, porque de maneira nenhuma o único sumo sacerdote do céu é Cristo. Não tem mais nenhum sacerdote no céu. Então você não pode colocar os tronos lá e nem colocar a igreja como sacerdócio no céu. O sacerdote é ele, que é o único mediador entre Deus e os homens lá, exercendo a função de sumo sacerdote. Então, nós seremos sacerdócio real. Claro, a irmã Cristina já leu, vós sois. Claro que a gente já tem esse cacife. Hoje a gente já pode, por exemplo, na terra, hoje a gente já pode exercer o sacerdócio. E a gente exerce. A gente entra com ousadia no Santo dos Santos. A gente ora por nossos familiares, pelos incrédulos.
A gente já tem, nós somos o sacerdócio real porque já exercemos o sacerdócio na terra. Mas o sacerdócio da igreja sempre será na terra. E até na nova terra, a gente continua sendo sacerdote. Então, o sacerdócio é para a terra, em se tratando da igreja, não é para o céu. O trono também é para a terra, a igreja não reina no céu. A igreja vai reinar na terra e na nova terra. Então, tanto a realeza da igreja, quanto, e até Cristo, falando, alguns querem já botar ele reinando messianicamente. Mas a gente está tendo essa briga aqui, porque a gente bate nos progressivos e nos aliancistas dizendo o reino de Deus não foi inaugurado. Porque Jesus, apesar de ser, ele é rei do universo, mas ele era muito antes de se encarnar. Entretanto, quando ele se assentar no trono de Davi, entra aquela fala de Paulo em capítulo 15, quando ele diz: convém que ele reine até pôr os inimigos. Então, ele não reina agora no céu nesse tom messiânico. Por isso que ele não está no trono de Davi. E a igreja, o reinado da igreja também é messiânico, dentro de um contexto do Israel étnico. Então, a autoridade da igreja, sim. Hierarquia lá, para os tronos denotando hierarquia, não. Porque lá a igreja não é sacerdócio no sentido, nós não somos sacerdotes no céu, e a igreja não reinará no céu. A igreja reinará na terra e na nova terra. A igreja é sacerdócio na terra e na nova terra. E agora também, nessa terra ainda prejudicada. A gente também exerce a função de sacerdócio, mas não de realeza. É isso que Pedro fala, é uma projeção também para o futuro. Né? Obrigado, pastor. Pastor Lorival, levantou a mão, fica à vontade, pastor. Pastor Evaldo, só para complementar essa ideia de poder através do trono, né? Que o trono representa poder e enfim. Versículo 10 do capítulo 4 de Apocalipse diz que os anciãos, eles lançavam suas coroas diante do trono, dando dignidade e glória ao Senhor. Esse lançamento dessa coroa tem alguma coisa a ver com, ah, assim, com talvez representando as recompensas ou galardões que porventura tivessem recebido e devolvendo isso como uma honra ao Senhor? Como nós podemos interpretar melhor esse versículo, complementando toda essa ideia que o pastor tem explanado? Isso aí. Então, essa ação, irmão pastor Lorival, já denota que é uma visão da igreja mesmo já galardoada. Ela já está galardoada. Quando ela faz essa ação de pegar as coroas e colocar aos pés do cordeiro, isso aí ela está expressando humildade e gratidão. Ela está demonstrando que toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor é de Cristo. Que ainda que ele nos recompense, nos assalarie, porque a salvação é de graça, mas o galardão é pelas obras. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Nós vamos produzir as nossas obras, que não seja que o escatom aqui não tenha ninguém produzindo feno, madeira e palha. Que todo mundo esteja produzindo ouro, prata e pedras preciosas, porque a gente vai ter coroa. Mas tendo a coroa, a gente não vai se ufanar, se orgulhar e bater no peito e dizer: isso aqui é conquista minha. Não, a gente está dizendo: isso aqui é conquista dele. Isso, nós só somos alguma coisa por ele. E o que nós produzimos aqui é dele, é por ele e para ele, e a glória é dele. Então, a ideia, irmão, eu acho que é uma ideia de humildade e de gratidão, que eles estão expressando isso até quando nós viermos a governar, a gente sempre vai ter essa gratidão a Cristo pelo que ele fez por nós e as honras que ele está nos dando é porque ele é muito generoso, muito gracioso e muito maravilhoso. Porque, na realidade, a gente merece inferno, lago de fogo. A gente está aqui é porque ele foi muito
muito bondoso conosco. Então, a ideia é essa. E só nesse fato de eles pegarem as coroas e colocarem, denota que isso não vai ser. Isso aí é uma expressão de gratidão, mas que as coroas, elas não são para o terceiro céu. Elas são para a terra do milênio, chamada por Jesus de terra regenerada, e a terra nova, que é a terra. E aí vem a Nova Jerusalém, vem muita coisa boa por aí, mas interessante, a gente não perde a salvação, mas a gente pode perder galardão. Por isso, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu costumo dizer, Jesus chegou a dizer em 12:42 de Mateus, ele diz, 10:42, ele diz, até um copo d'água fria que dermos a um desses pequeninos, de maneira nenhuma deixaremos de ter galardão. E naquele tempo não tinha nem água gelada, né? Não tinha geladeira, era um copo d'água fria. E ele diz isso, mas eu digo que a gente pode produzir ouro, prata e pedras preciosas se quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, 1 Coríntios 10:31, façamos tudo para a glória de Deus. E aí eu acho que é esse irmão, pastor Lorival, que eles estão dizendo. Eu estou pegando essas coroas porque eu fiz tudo para a glória de Deus, agora eu não posso me orgulhar. Eu continuo fazendo para a glória de Deus, porque eu vou pegar a minha coroa e vou dizer, é tua, porque eu não sou digno disso, não, é tua. E claro que galardão a gente vai ter, mas isso é uma atitude muito humilde de uma esposa submissa do calibre da Igreja de Cristo, né? É isso. Amém. Eu Amém. concordo, eu acho que vai ser o maior prazer que nós vamos ter, né? É de devolver essa honra a quem nos deu tudo, né? Desde a salvação. Então, chegar lá de mãos vazias será realmente uma vergonha, mas tendo alguma coisa para, né, entregar de volta, isso vai ser maravilhoso, realmente especial. Acho que é o melhor momento da demonstração da gratidão que um crente pode ter no céu, né, diante do Senhor. Acho que vai ser essa oportunidade aí, que Ele mesmo, né, nos concede esse privilégio de preparar as coisas para ter que apresentar naquela hora, né? Muito bom. Irmão, me permite uma palavra? Eu estou meio atrapalhado aqui, não consigo levantar a mão pelo aplicativo aqui, eu fico levantando a mão aqui. Fica Se me tranquilo, permite, pastor. posso falar? Claro, pastor, por favor. Irmão, o Apocalipse 4, pastor Edivaldo, no versículo 10, sendo que os 24 anciãos são a igreja, encaixa naquilo que o pastor Lorival acabou de falar, né? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, né? Então, eu sempre entendi que o É isso aí. galardão, eu sempre entendi realmente que os É isso galardões aí. seriam, as coroas seriam esses galardões que nós não ficaríamos usando para exibir, não, mas seria um privilégio de colocar diante do Senhor. E é isso aí, irmãos. E veja, só uma coisa que eu queria trazer de novo para os irmãos. Veja a lógica, irmãos. Veja a lógica. Uma igreja que está sendo galardoada no céu, enquanto na terra o anticristo aparece no capítulo 6. O anticristo está lá no capítulo 6. Então, isso, mostrando esses 24 anciãos como a igreja, a gente tem uma prova cabal de que a igreja foi arrebatada antes de começar o dia do Senhor com o advento do anticristo. Ela não vai poder ver esse advento. O Apocalipse casa direitinho. Se a gente olhar a coisa pela lógica, numa cronologia também, de certa forma, onde você tem a presença da igreja no capítulo 4 e 5 e o advento do anticristo no capítulo 6. Enquanto a igreja foi arrebatada, ele se revela. Claro, tem a revelação dele,
Mas aí, é como Deus abriu a janelinha do céu para mostrar, olha aqui a questão, capítulo 4, capítulo 5, e olha aí o capítulo 6, o anticristo já na terra no dia do Senhor, né? Então, é muito mais plausível a gente crer no pré-tribulacionismo do que tá inventando coisa e trazendo uma outra visão muito pobre, muito fraca, tanto dos mid-tribulacionistas quanto da pré-ira e do pós-tribulacionismo. É isso. Irmã Cristina, e depois a irmã Cristina, o pastor Danilo. É Irmã Cristina, rapidinho. fala. O pastor José, eu queria tanto que o irmão tivesse continuado lendo. O irmão parou no versículo 10, mas o 11 fala exatamente isso. Digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então é isso, está depositando as coroas ali por causa desse versículo 11 aqui. Eu falei, puxa, quando o senhor parou de ler, eu falei, não, continua, eu queria falar, continua, continua. E que expressa exatamente o que o pastor estava falando, né? É uma submissão, é um reconhecimento de só ele é digno, só ele é digno, tá bom? Só E isso. aí, irmã Cristina e pastor José, a gente tem no capítulo 4 esse cântico exaltando a Deus como Criador. E no capítulo 5, como Redentor. Então, no primeiro, ele exalta a primeira criação, a igreja exalta a primeira criação, e no segundo, a igreja exalta a segunda criação, oriunda do Cordeiro que foi morto e com seu sangue nos compraste de toda tribo, língua e nação. Então, você tem isso acontecendo. E a gente já ensaia, né? É uma pena que tem músicas hoje que não fala nada, tem umas músicas hoje que tá entrando na igreja que né, se bater no liquidificador não dá uma colher de sopa. E aí você, ao invés de ver como um hino do cantor cristão, como aquele hino 14, né? Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Então, a gente vê a igreja cantando, não tem espaço para hip hop, nem rock, nem essas coisas seculares e mundanizadas que estão secularizando a igreja de Cristo. A gente hoje, o espaço é para uma inologia sacra e não algo banal que trabalha com hedonismo, com antropocentrismo e com triunfalismo. Isso eu bato porque eu não vejo lógica nisso. Viu? Danilo, por favor. Pode falar, irmãos? Pronto. Irmãos, eu não vou pela linha também de que 12 desses tronos seriam destinados aos patriarcas de Israel ou algo relacionado à nação, né? Porque como o pastor Evaldo deixou bem claro, e pelo menos é o que eu enxergo no texto também, esses 24 anciãos estão mais ligados à igreja. Agora, tem uma curiosidade, porque lá, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 24, a partir do versículo 7, e aí segue até o capítulo 31, principalmente dos versículos de 7 a 18, se os irmãos depois puderem dar uma olhada, vocês vão perceber que há 24 divisões de sacerdotes. Essas eram as divisões que eram feitas no antigo regime, né, sacerdotal de Israel, e inclusive havia também 24 divisões para músicos, sacerdotes que se apresentavam diante do Senhor para poder entoar hinos de adoração a Ele. Agora, isso me chama a atenção, porque eu particularmente penso que talvez o principal simbolismo relacionado aos 24 anciãos é justamente aquilo que o pastor Evaldo está enfatizando. E como os irmãos também citaram, né? Um reino de sacerdotes, que é a forma como o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, se refere a nós como igreja, já introduzindo o contexto
que também o pastor Evaldo apresentou das igrejas do Apocalipse, falando da nossa era. E se nós formos se atentar aos detalhes dos 24 anciãos, eu penso que, de fato, a ênfase é essa: mostrar que a igreja está bem representada nos céus através desses 24 sacerdotes, mas já com um âmbito diferente daquilo que era do regime judaico, porque eles se apresentam como reis sacerdotes. Por exemplo, primeiro os sacerdotes se apresentavam diante de Deus, eles eram os privilegiados por estarem na presença de Deus, o adorando. Por sua vez, a roupa branca, né, que os sacerdotes tinham que usar, penso que talvez a coroa seja o simbolismo a respeito desse reino, mas também há uma curiosidade lá no capítulo 5, versículo 8 de Apocalipse, que fala que eles estavam segurando um cálice, uma taça de ouro, que ali era a oração dos santos. E isso ilustra para nós um tipo de sacerdócio, né? Então, eu penso que sim, eles são representantes da igreja, mas a ênfase principal sobre eles é que eles representam a nós no novo estado da nova aliança, um reino de sacerdotes. Sem palavras, né? Tá tudo bem feitinho, bem colocado aí pelo pastor, só tem que... É um reforço, né? É a nossa crença de que... E a gente sabe que tem até dispensacionalistas que acreditam que o arrebatamento vai incorporar crentes do Antigo Testamento. Eu não creio, não. Acho que o pastor Danilo delineou bem, não hoje, mas na semana passada, quando fez lá a construção da primeira ressurreição, abrangendo a primeira parte da primeira ressurreição, a 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que é a igreja, os mortos da igreja, os que morreram em Cristo, da igreja. E aí depois vem a segunda parte, que são as duas testemunhas no meio dos 7 anos, e a terceira parte, que são os crentes do Antigo Testamento, ele citou lá Daniel 12, e os crentes da tribulação, que é capítulo 20, versículo 4. Então, por que eles vão ressuscitar depois? Justamente porque eles não são a igreja. E o que vai acontecer lá na casa do Pai é o casamento. Isso explica por que a igreja, Jesus desce até os ares e volta com a igreja. E não desce direto como querem os pós-tribulacionistas. Porque ele tem que voltar para lá, porque ele tem que casar com a esposa. E a esposa são esses 24 anciãos. Casando-se com ela, aí fica bem autenticada a posição de um reino de sacerdotes. Que, claro, hoje já acontece pelo fato de que agora a gente já pode, não no tom de realeza, mas num tom de intercessão, o mundo pede à igreja que ore por ele. Várias pessoas que são do mundo pedem ao pastor Danilo, ao pastor Lorival, ao pastor Soares, ao pastor Evaldo, ore por mim, ore lá na igreja e entre em contato conosco. Por que eles pedem? Porque nós somos o sacerdócio hoje, mas ainda não é um sacerdócio real, no sentido pleno, porque a gente ainda não reina. Vamos reinar e nem no céu. A gente vai reinar na terra regenerada e na nova terra. Então, por enquanto, a gente só exerce a intercessão sacerdotal, mas depois a gente também vai governar os gentios e os judeus. Os apóstolos ficam com os judeus e nós ficamos com os gentios. É isso. Pastor Evaldo, obrigado por esse estudo tão abençoado mais uma vez. Muito, muito obrigado, pastor. Na semana passada, falou um pouco sobre as suas obras, suas atividades, novo livro, e disse que tem muita coisa que fazer, mas e disse que não abandonaria o escatom. Aí eu vou devolver dizendo que é o escatom que não vai abandonar você, mas de jeito nenhum. Então, é o lado contrário, nós que não vamos abandonar, pastor. Muito obrigado, que Deus abençoe, viu, pastor Evaldo? Deus abençoe ricamente. E Vamos. na semana de hoje a 15, nós vamos mexer agora com... Deixamos a parte mais polêmica para trabalhar de hoje a 15, que é 12:5. E aí nós vamos aprofundar mais isso, mas os irmãos, durante esse pequeno período de férias, dá uma olhada em Apocalipse,
lendo o capítulo 12, lê o capítulo 12, porque a gente vai mexer um pouco nessa argumentação, que não é minha, não, é do Nelson Darby, mas que eu acho muito pertinente. Aquele filho varão é a igreja e aquele arrebatamento não é a ascensão, é o arrebatamento da igreja. Então, vamos pensar nisso e no próximo escatom vamos trabalhar isso aí. Pastor, eu queria dizer mais uma coisa aqui também, viu, pastor Evaldo? É que esse grupo Escatom, ele não, a gente coordena, mas esse grupo não é nosso, não é meu. Esse grupo, em primeiro lugar. Opa, a minha internet, vocês estão ouvindo ou não? Sim, ouvindo Vocês bem. estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Então, esse grupo, ele não é nosso, pastor, esse grupo é seu. Para nós é uma honra, um privilégio muito grande. Então, esse grupo é seu. O grupo Escatom é do pastor Evaldo. O pastor Evaldo é o nosso mestre, né, que nos ensina, e é um grande prazer que esteja. Então, pode ser, esse grupo é seu. O grupo Escatom é do pastor Evaldo. É uma grande honra para nós, viu, pastor? Nós vamos encerrar com uma oração e eu vou pedir que o pastor José, por gentileza, nos encerre o nosso estudo hoje com uma oração. E se Deus permitir, daqui a 15 dias estaremos de volta aqui, né? Se Amém. nós... Amém, se Jesus voltar. Se não, estaremos aqui de novo, se Deus permitir. Pastor José, por favor. É o nosso Deus e Pai, nós bendizemos a Ti, ó Deus, te damos graças pela Sua misericórdia, Sua bondade para conosco, ó Deus. Declaramos mesmo a nossa necessidade da direção, da iluminação do Seu Santo Espírito, nos guiando a toda a verdade. Eu me coloco diante do Senhor declarando, ó Deus, que eu careço de conhecimento, de aprender da Tua palavra, nessa enorme responsabilidade que eu e meus irmãos temos de proclamar aquilo que o Senhor nos deu para pregar. Deus, precisamos de conhecê-lo mais, sermos mais íntimos do Senhor, conhecer mais a tua palavra e agradecemos por essa oportunidade que temos juntos aqui, Deus, para folhear a tua palavra, para procurar conhecer mais da tua palavra, Deus. Obrigado pela vida do pastor Evaldo, pela vida de cada um dos irmãos. Eu me alegro por estar na companhia de irmãos que têm levado a tua palavra a sério e posso aprender com eles. Eu peço que o Senhor os continue guardando, abençoando, santificando, nos livrando do mal, ó Deus, nos dando a motivação certa para estarmos diante do seu rebanho. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por nossas igrejas. Abençoe os nossos irmãos, Deus, que nos dão suporte, que nos apoiam, que estão conosco, e que nós sejamos bênção na vida deles. E que aqui no nosso grupo também nós sejamos bênçãos na vida dos outros, como eu tenho sido abençoado aqui. Te agradeço e peço que o Senhor nos guarde, nos abençoe, e oro ainda pelo nosso país, ó Deus. Um país dado à imoralidade, à idolatria, à feitiçaria, principalmente nesses dias, ó Deus, nos quais pessoas estarão invocando demônios, muitas delas sem nem sequer saber o que estão fazendo, mas dominadas pela sua sensualidade, pela sua imoralidade. Nós pedimos socorro, socorro para o nosso país, converta o nosso povo ao Senhor, ó Deus, salve almas no nosso país, e que nós possamos ser proclamadores do Evangelho, ó Deus, pregadores da Tua palavra. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus, nos dê amor, fidelidade para contigo. Muito obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Amém. bênção. Amém, pastor. Obrigado. Amém. Boa noite, Boa irmãos. noite a Deus abençoe todos. Boa todos. noite. Bom feriado. Boa noite, bom Obrigado. feriado, Boa noite a todos. Deus abençoe. bom calor. Todos. Tá quente. Bom feriado, Deus abençoe. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor. Mas nada de Obrigado. carnaval, hein? Só o feriado. Bom feriado. Só o feriado. Abraço, meus irmãos. Um bom descanso. Amada, por favor.